Talvez você seja um neófito, um recém-convertido à Igreja Católica. Talvez você até tenha tido pais católicos, uma boa formação cristã, uma boa família cristã que te ensinou os valores católicos, que te ensinou a doutrina, a fé que você recebeu dos seus pais, recebeu o batismo quando pequeno, recebeu uma até boa educação. Mas de repente você vê que quer se aprofundar ainda mais na sua fé, quer se aprofundar ainda mais nessa experiência de sentir como a igreja e você se depara com uma barreira. De repente, a internet, os círculos católicos estão cercados de pessoas sempre querendo discutir alhures sobre uma tal crise em que a igreja passa, a crise na igreja. E o Concílio Vaticano II. E de repente você se depara com palavras que antes nem existiam no seu vocabulário: tradicionalismo, continuismo, siglas como FSSPX, palavras como sedvacantismo, benevacantismo, e você se sente perdido. Você se sente talvez um pouco confuso. Você talvez nunca tenha sequer estudado sobre o que é um concílio ecumênico. Às vezes nunca ouviu falar. A sua primeira experiência, o seu primeiro contato com a ideia de um concílio ecumênico pode ter sido diretamente com o Concílio Vaticano II, já numa discussão em que às vezes um lado já de antemão recusava e outro de antemão dogmatizava a situação por N motivos. E talvez você sinta que está carente de respostas quanto a tudo isso e se sinta um pouco perdido. Bom, esse vídeo é uma tentativa de orientar um pouco aos neófitos, e não apenas a estes, mas também aqueles que já têm sim uma posição muito bem definida em relação à crise na igreja, mas que não entendem qual a posição da própria igreja e dos fiéis que querem então defendê-la nessa situação. Entenda o seguinte: a palavra que agora virou uma chave no, na internet de repente é continuismo. Continuismo é só um título, tá? Que se dá, especialmente aqui no Brasil, para se referir àquelas pessoas que aceitam a hermenêutica da continuidade, que é nada mais nada menos do que a crença de que o Concílio Vaticano II, sendo o 21º concílio da Igreja, é de fato um concílio ecumênico que deve ser reverenciado e obedecido com o magistério, inspirado de alguma forma, entenda-se aqui a palavra como deve ser usada, assistido, é a palavra mais adequada, pelo Espírito Santo. E que a providência divina vai guiando sua igreja, mesmo através desse concílio ecumênico, através das crises, através dos problemas do nosso tempo, sempre para a glória. E que os ensinamentos que estão contidos nesse concílio são católicos e devem ser obedecidos. E os papas que promulgaram são católicos, papas, autoridades legítimas e devem ser obedecidos. Assim como os seus sucessores. Já surgem outras posições, como os sedvacantistas, que dizem que, na verdade, os papas que promulgaram esse concílio nem eram papas de fato. Os tradicionalistas chamados RR, uma sigla para reconhecer e resistir, estes, às vezes associados à fraternidade sacerdotal São Pio X, FSSPX, a resistência do falecido Bispo Williamson, etc., eles já dizem que são papas legítimos, mas que não é ou um concílio legítimo, ou que, sendo um concílio legítimo, deve ser desobedecido, assim como os papas, independentemente, devem ser desobedecidos. Sendo eles legítimos, o que se crê, ou se não fossem, o que eles vão recusar. Esses vão dizer que são papas legítimos que devem sim ser desobedecidos, nessas coisas principalmente, que se referem a tudo quanto, na realidade, a fraternidade discordar e julgar como não sendo católico e de acordo com a tradição. O que acontece é que se cria, a respeito da posição dita continuista, um espantalho, em que se quer fazer entender que não há uma crise na igreja por parte destes, como diremos nós. Como direi, falo por mim, eu. Eu que me batizei na igreja católica, fui batizado na igreja católica, pela graça de Deus, crismado, sou fiel, sou leigo, e sou paroquiano, que vivo feliz na minha comunidade, comungo sempre, assisto à missa, me confesso, e eu assumo que nesta comunhão em que eu me encontro, de antemão e de certeza, o Concílio Vaticano II, Concílio Ecumênico da Igreja, ele merece e obriga ao meu assentimento. Como o próprio declara. Na verdade, a carta de encerramento do Concílio Vaticano II declara:
em Espírito Santo. Mandamos também, definimos, ordenamos, etc, etc. O texto é muito claro. Não apenas isso, mas crendo que esta é a verdade, eu não posso deixar de perceber que a partir do momento em que você decide recusar abertamente um concílio ecumênico da igreja e obediência aos pontífices que o promulgaram e os sucessores, você comete sim uma grave quebra na comunhão eclesial. Eu acho que negar esta realidade é tentar impedir-se de ver com os próprios olhos o que está ao seu redor. Impedir de ver aquilo que se comete, a falta que se faz, como que fingindo e montando uma realidade que não existe. Mas nós, os ditos continuistas, somos acusados de negarmos a realidade, de fingirmos que nada está acontecendo e de que não há uma crise. Aí eu pergunto quem disse isso? A página do fulano de tal no Instagram, seja lá X ou Y? Bom, certamente quem disse que não há uma crise na igreja e que não há problemas a serem combatidos, que não há uma dificuldade intensa em viver a vida cristã nos nossos tempos, que deve sim ser alvo de uma batalha fervorosa, certamente não foi Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que é o principal nome do que se chama hoje de continuismo. Afinal, é ele que, abertamente, enquanto Papa Pontífice, após o Vaticano II, fala de uma hermenêutica da continuidade, que dá nome a esse continuismo. Certamente não foi dele que se ouviu isso, muito pelo contrário. Certamente não foi do padre Bernard Lucien, um cofundador da tese de Cassiaco, sede privacionismo, que foi ordenado por Marcelo Lefebvre e que se converteu, assumiu a legitimidade da doutrina católica a respeito da liberdade religiosa, declarada na Dignitatis Humanae, no Concílio Vaticano II, e uma vez feito isso, passou a defender a posição da Santa Sé, das Ecclesias Dei, a posição dita continuista aqui nesse cenário. Certamente não foi dele que se ouviu isso. Certamente não foi do padre Basile Valouet, que escreveu muito mais de 3.000 páginas sobre a liberdade religiosa na tradição da igreja, em tese de doutorado, mestrado, não sei mais lá das quantas, respostas a Econe, respostas ao padre Gleisi, etc, etc, etc. Não foi de nenhum desses. Uma vez um senhor, ele dizia, um senhor muito amado no meio tradicionalista aqui no Brasil, ele dizia: quando eu debato com um tradicionalista, eu não pego como exemplo aquele mais idiota, eu não pego como exemplo aquele mais fraco, eu pego como exemplo melhor de todos eles. Aí você perguntava: tá, e quem você conhece? Conhece Joseph Ratzinger dele? Não, nunca li Ratzinger. Se você nunca leu Ratzinger, que é como que o parâmetro, o padrão, o exemplo primeiro, então eu não posso exigir que você tenha lido qualquer outro dos que eu citei ou qualquer outro dos que eu poderia citar. A verdade é que a nossa posição, que cremos firmemente ser a posição da Igreja Católica, não há dúvidas a esse respeito, no que se refere aos pronunciamentos oficiais dos papas no magistério, ela não presume em nenhum momento que não haja uma crise na Igreja, muito pelo contrário. Mas, ao invés de vir aqui falar sobre as raízes da crise, sobre como foi o tempo do Vaticano II, sobre tudo que se deu durante todas essas últimas décadas na Igreja e talvez últimos séculos, eu acho que é um exercício melhor para todos nós se eu simplesmente fizesse uma reflexão com base nos textos de um santo, pré-Vaticano II. Na verdade, pré-Vaticano I, nessa altura, São João Bosco. São João Bosco, ele, muito conhecido pelos seus sonhos demasiado proféticos e demasiado auxiliados pela graça de Deus, teve um sonho chamado o sonho das duas colunas, como assim é conhecido. Eu queria pedir a permissão para ler esse sonho. Aqui eu tiro ele do site do Salesiano de Dom Bosco, traduzido em português, e pedindo a sua permissão para isso, quero que entenda uma coisa: não é vão, não é à toa, não é uma reflexão que eu estou inventando, não são coisas que eu estou agora tirando da minha cabeça para tentar te convencer a algo. Eu quero que você mesmo, tendo visto a leitura, também crie a sua reflexão em cima disso e veja o que realmente Deus, na sua providência, quer nos mostrar com tudo isso. O seguinte sonho pode ser encontrado nas Memórias Biográficas de São João Bosco, volume 8,
capítulo 18, página 169 a 172. Em 26 de maio, Dom Bosco prometera aos jovens que lhes contasse algumas coisas bonitas no último ou penúltimo dia do mês. Em 30 de maio, ele contou uma parábola, ou semelhança à noite, como queria chamá-lo. Eu quero contar um sonho, diz João Bosco. É verdade que aqueles que sonham não raciocinam, mas eu, que lhes contaria até mesmo sobre meus pecados se eu não tivesse medo de fazer todos vocês caírem e fazer a casa cair, eu lhe direi sua utilidade espiritual. O sonho que fiz de alguns dias, ou melhor, que tive. Imaginem que estão comigo junto à praia do mar, ou melhor, sobre um rochedo isolado do qual não se avista mais sequer uma faixa de terra. Naquela imensa superfície líquida se vê uma incontável multidão de naus de guerra dispostas em ordem de batalha, com proas terminadas por um esporão de ferro afiado em forma de lança, o qual fere e transpassa qualquer coisa contra a qual se arremete. Estão armadas de canhões, carregadas de fuzis e outras armas de todos os gêneros, de material incendiário e até mesmo de livros. Avançam todos contra uma nave muito maior e mais alta, tentando enfiar-lhe o esporão, incendiá-la ou ao menos causar-lhe todo o dano possível. A essa majestosa nave totalmente aparelhada fazem escolta muitos pequenos navios que, recebendo dela os sinais de comando, manobram para defender-se da frota inimiga. O vento lhes é contrário e o mar agitado favorece os inimigos. Na imensa amplidão do mar levantam-se, acima das ondas, duas robustas colunas altíssimas, pouco distantes uma das outras. Sobre uma delas está a imagem da Virgem Imaculada, cujos pés se estende um grande cartaz com esta inscrição: Auxilium Christianorum. Sobre a outra coluna, que é muito mais compacta e alta, há uma hóstia de tamanho proporcional, e em sua base outro cartaz com estas palavras: Salus Credentium. Na grande nave, o comandante supremo, que é o Romano Pontífice, avaliando o furor dos inimigos e a difícil situação da qual se encontram seus fiéis, resolve convocar os pilotos dos navios secundários para deliberar e tomar uma decisão. Todos eles se juntam em torno do Papa, na nau Capitânia, reúnem-se em concílio. Mas com o vento e a tempestade se enfurecem cada vez mais. São mandados de volta para governar cada qual seu respectivo navio. Pausa. Ok, eu acho que deu para interpretar corretamente que a essa altura São João Bosco fazia uma profecia sobre o Concílio Vaticano I, que assim como realmente o Papa se reuniu em concílio, assim também o concílio foi abruptamente interrompido devido às guerras de unificação italiana. Vamos continuar. Faz-se um pouco de bonança e o Papa reúne pela segunda vez os pilotos em torno de si, enquanto a nau Capitânia segue o seu curso. Mas a borrasca recomeça espantosa. O Papa empunha o leme e todos os seus esforços visam posicionar a nave entre aquelas duas colunas, de cujo cimo pendem numerosas âncoras e grossos ganchos fixos em correntes. Outra pausa. A partir desse momento, já está muito mais do que claro que não estamos mais falando da época do Vaticano I, mas do Vaticano II. De fato, depois da Segunda Guerra Mundial e todos os eventos da unificação italiana, etc., que sucederam após o Vaticano I, houve um breve período de paz, ao menos da ausência constante das guerras que impedissem a reunião de um concílio, podendo então haver o Concílio Vaticano II, do qual nós podemos bem interpretar esse sono. Continuemos. Todos os navios inimigos movimentam-se para assaltá-la e fazerem de tudo para cercá-la e afundá-la. Uns com os escritos, com os livros, com materiais incendiários, dos quais estão repletos e procuram arrojar-lhe a bordo. Outros com os canhões, os fuzis, os esporões. O combate se torna cada vez mais encarniçado. As proas inimigas chocam-se violentamente contra ela, mas são inúteis seus esforços e seu ímpeto. Em vão retomam o ataque e gastam suas energias e munições. A grande nave prossegue com segurança e desenvoltura sua rota. Acontece por vezes que, atingida por formidáveis golpes, abre-se em seus flancos uma larga e profunda fissura, mas logo em seguida sopra um suave vento proveniente das duas colunas. As fissuras desaparecem e fecham-se as entradas de água.
Enquanto isso, os assaltantes disparam seus canhões, seus fuzis e outras armas e atacam os esporões. Muitos navios são destroçados e afundados. Os furibundos inimigos começam então a combater com armas curtas e com as mãos, com os punhos, com blasfêmias e maldições. Em certo momento, gravemente ferido, o Papa cai. Logo seus acompanhantes correm em seu auxílio e o levantam. Atingido uma segunda vez, tomba de novo e morre. Entre os inimigos ressoa um grito de vitória e de alegria. Percebe-se em seus navios um indescritível júbilo, mas eis que apenas morto o pontífice, outro assume seu posto. Os pilotos reunidos o elegeram tão prontamente que a notícia de sua morte chegou junto com a da eleição de seu sucessor. Os inimigos começam a perder a coragem. Neste momento, novamente uma pausa, eu só queria ressaltar o quanto eu realmente acredito que este detalhe do sonho de São João Bosco foi apenas para confirmar o caráter já muito claramente profético desse sonho, uma vez que qualquer pessoa que tenha uma mísera capacidade de interpretação de texto e um pouco de conhecimento histórico vai conseguir perceber que trata-se de uma clara referência, ou melhor, uma clara profecia à morte repentina do Papa João Paulo I e a sua sucessão pelo Papa João Paulo II. Dois papas não apenas de um mesmo nome, mas um sendo sucessor imediato do outro, dada a morte repentina do primeiro. O novo Papa, nota de que aqui eu interpreto João Paulo II, superando e aniquilando todos os obstáculos, conduz a nave até as duas colunas e no meio delas prende-a com uma curta corrente que pendia da proa a uma âncora da coluna sobre a qual está a hóstia, e com outra curta corrente pende da proa, prende-a do lado oposto a outra âncora pendurada à coluna sobre a qual se encontra a Virgem Imaculada. Produz-se então um grande alvoroço. Todos os navios que até aquele momento tinham combatido a nave do Papa fogem, se dispersam, se entrechocam e se destroem mutuamente. Uns naufragam e procuram afundar os outros. Algumas pequenas naus que combatem valorosamente pelo Papa são as primeiras a se amarrarem àquelas colunas. Muitas outras naves, que haviam se afastado por medo do combate, encontram-se muito distantes e observam prudentemente a situação, até que, vendo desaparecer os abismos do mar, os destroços dos navios destruídos, remam vigorosamente para junto das duas colunas, onde se atracam aos ganchos que delas pendem, e aí permanecem tranquilas e seguras, juntas à nave principal da qual está o Papa. Reina no mar uma grande calma. Bem, tendo lido isso, muito obrigado pela paciência de vocês, eu quero que reflitam um pouco. São João Bosco ele não diz que esta crise, que é a maior, sim, de todos os tempos da igreja, eu não duvido nem um pouco disso. Uma tal situação de hoje, você que é um recém-convertido, às vezes chega na missa e você se depara com vários abusos litúrgicos, às vezes com uma diocese problemática, às vezes uma diocese com padres problemáticos, e isso dificulta realmente sua vivência da fé cristã. Mas ele não diz em nenhum momento que o culpado, e mais, ele não diz que a solução é contra o Papa. Nem que o culpado é o Papa, nem que a solução é se revoltar contra ele, nem que se revoltar contra a reunião, que nós sabemos muito claramente hoje são os concílios, Vaticano I e II. Ele não diz que esses papas agiram errado, mas muito pelo contrário. Eles são os protagonistas, eles são justamente, no sonho de João Bosco, as figuras heróicas, às quais devemos nos unir no combate. Há uma crise, sim, é uma crise, é verdade. Você pode acreditar que nem sempre os papas da história, eles agem da forma certa. Nem sempre tomam as melhores decisões. Nem sempre, no concílios, se decide pelas melhores coisas. Nem sempre. Em alguma ocasião singular, a decisão que foi tomada pela autoridade competente era melhor. Mas que no plano divino, na ordem total das coisas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A providência divina não está nos guiando a uma condenação por obedecer aos documentos, ensinamentos e ordens da Santa Madre Igreja. Muito pelo contrário. Se nós obedecermos à Igreja como ela quer ser obedecida, e não ficarmos inventando coisas da nossa cabeça,
inventando um concílio Vaticano II que não existia, um concílio maligno, um concílio apóstata, um concílio protestante, um concílio marxista, porque ele não foi isso, e quem lê os seus textos vê que ele não foi isso. Não criarmos uma ideia do Papa Leão, Francisco, Bento, João Paulo, João, que seja algo distorcido, fora da realidade, que não se atenha aos seus ensinamentos, que não se atenha aos seus textos, que não se atenha às suas promulgações, intenções, documentos. Se criarmos essas visões, nós realmente vamos estar perdidos. Se você vem para mim e me diz que Paulo VI foi um papa protestantizante, que tentou criar um novo ordo da missa de acordo com a fé não católica, de acordo com a fé protestante, e que o ecumenismo, na verdade, uma forma de aplicar o indiferentismo na nossa religião, olha, isso daí que você diz, tudo isso eu não gosto. Mas se você analisa corretamente as coisas, como elas querem ser lidas, como elas querem ser vistas, o que você descobre é que a realidade é toda ao contrário. O ecumenismo não é indiferentismo. Mas justamente quando se fala do ecumenismo, o principal ponto que é sempre posto pelos papas é que não se pode recair no indiferentismo, no irenismo religioso. A missa não é protestantizada. Ela não é feita para ter uma fé não católica, mas para exprimir ao seu modo e ao modo dos nossos tempos a doutrina e a fé católica por meio da liturgia. O catecismo da Igreja Católica não é o catecismo de uma nova religião. Nem o Vaticano II é fundador de uma nova religião, como não era o Catecismo de Trento, o Catecismo da Religião de Trento, mas um catecismo católico do seu tempo. Não são aos papas que devemos tentar corrigir, nós que somos leigos. Não é a revolta que vai nos salvar dessa crise. Não é a briga de mãos armadas, até mesmo com livros e com sagrações episcopais ilícitas, que vai trazer o resgate e a sobrevivência da tradição. Não é nada disso. A única coisa que pode valer o resgate de tantas almas em meio a toda a turbulência atual é a devoção à Santíssima Virgem Maria e a comunhão frequente, o amor ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Deus abençoe vocês.